expectativa para a palavra, querido? Glória a Deus, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Quero chamar o ministro de hoje, pastor Renan. Aí a gente tem que falar aquela máxima, né? Meu ministro predileto, meu favorito, mais lindo dessa terra. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, amor. Como é que não prega bem, né? Depois de uma apresentação como essa. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui hoje à noite? Amém? Quantos estão cheios de expectativas? Aleluia. Tá bem lá em cima no hype? Glória a Deus, irmãos. Sabe que lá em Caruaru é muito comum as pessoas irem para a igreja e sempre falarem, irmão, sobre buscar o seu milagre, sobre não voltar sem receber uma palavra direto do coração de Deus. E eu sei, irmãos, que essa é uma noite onde o Senhor já começou a fazer grandes milagres. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero ajustar um pouco a sua expectativa acerca de milagres, porque muitas vezes nós esperamos apenas daqueles que estão com o microfone na mão. E eu quero dizer para você que existe um grande milagre sentado aí do seu lado, querido. Existe alguém que é a manifestação do poder e da glória de Deus para ser um grande milagre na sua vida, meu querido. E eu quero te convidar nesse momento a sair do seu lugar e abraçar o seu milagre. Eu quero nesse momento te convidar, irmãos, a dar uma palavra de comando, uma palavra de mudança, uma palavra de saúde, uma palavra de prosperidade, sendo um grande milagre da parte de Deus para a vida de alguém. Aleluia! Isso aí, eu quero te dar um tempo mesmo. Sai do seu lugar, querido. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, você pode ir voltando para o seu lugar, fique à vontade, meu irmão, você pode sentar. Obrigado, gente, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sempre, irmãos, numa oportunidade como essa, eu deixo bem claro a minha alegria e todo o meu sentimento, irmãos, em poder estar aqui em cima, trazendo uma palavra da parte de Deus para você. Me vejo numa posição de grande responsabilidade, amém, irmãos? Considero mesmo como algo muito importante para mim. Quero agradecer ao nosso paizão e nossa Mamalu, né? Se não estão nos assistindo agora, certamente assistirão depois. Quero mandar um beijão, dizer como eu te amo, paizão, também a Mamalu, como vocês são tão importantes para a gente, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, uma palavra saltou no meu coração hoje à noite. Nós vamos falar sobre associações de sucesso. Aleluia. Quando veio, irmãos, esse tema no meu coração, eu comecei a pensar sobre algumas coisas e fazer alguns apontamentos. E na última quinta-feira, o nosso querido e amado pastor Wellington ministrou aqui. Quantos estavam quinta-feira? Diz assim para a pessoa perto de você, diz: quinta-feira também tem milagre. Glória a Deus. Amém, irmãos? É importante, né, a gente lembrar um pouco o culto de quinta-feira, né? Quem vem, irmãos, recebe poderosamente, assim como eu que estava aqui. E para aqueles que estavam aqui, vão lembrar do contexto, né? Sabem que você não é parasita, mas você é uma grande abelha, né? Esse enxame poderoso do Senhor. E sabe, irmãos, associações são coisas tão importantes, é algo que a gente precisa dar tanto valor. Algo, irmãos, que pode determinar muita coisa em nossa vida, né? E você escolher, irmãos, as pessoas que vão ser participantes do teu presente, determinando o teu futuro, é algo muito sério, irmãos. É algo que tem crescido no meu coração. E eu lembro também, irmãos, que algo que quando eu cheguei aqui no estado do Espírito Santo, eu sempre ouvia que capixaba é um pouco mais fechado, né? Sempre ouvi que capixaba às vezes tem um pouco de dificuldade de receber pessoas em casa. E eu quero dizer, irmãos, que essa falácia tem sido quebrada, amém?
Para você ter noção, nessa última terça-feira, eu tive a oportunidade de tomar um café na casa do casal de Sandra e de Michele, para quebrar exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não é isso? Sandra e Michele, eles são cariocas? Não, você está de brincadeira comigo. É sério? Então eu quero dizer que a agenda para esse mês de novembro continua aberta, né? Irmãos, eu sei que isso é uma falácia, né? Eu já tive a oportunidade de levar o pastor Jurandir lá em casa, ele foi tomar um café lá. O que é que está acontecendo aqui, gente? Eu não estou entendendo. Isso, pastor Wellington, olha aí, esteve lá em casa também tomando café para quebrar. Xande, mas Xande é meu cunhado, então, né, Xande é família, então se não tiver, faz parte do pacote. Sandri tem um green card capixaba, glória a Deus. Aleluia. Eu estou brincando com vocês, amém, irmãos? Porque está dentro do contexto. Sobre associações. E de fato, irmãos, isso é algo muito sério, né? Pastor Wellington falou poderosamente, irmãos, num tom mesmo de exortação, e eu convido você, se não ouviu a última mensagem de quinta-feira, faz isso, irmãos, amanhã mesmo, não perde tempo, assim que você puder, escuta, porque vai mudar muita coisa na sua vida, e Deus vai falar poderosamente com você, irmãos. Quando a gente fala sobre associações de sucesso, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, irmãos, que existem pessoas em nossas vidas que são como âncoras. Pessoas, irmãos, que muitas vezes são um peso, onde nós estamos tentando correr a nossa carreira e estamos sendo, irmãos, puxados, estamos sendo, irmãos, abraçados e impedidos de correr e fazer aquilo que o Senhor determinou em nossas vidas. Sabe, queridos, quando nós éramos crianças, né, muito provavelmente seu pai e a sua mãe já devem ter chegado para você e ter dito: olha, eu não quero que você brinque com fulano de tal. Só eu passei por isso. E a gente muitas vezes não entendia o que estava acontecendo, né? Porque era um amigo, um colega tão gente boa. Eu lembro, irmãos, lá em Caruaru, glória a Deus, cresci, irmãos, brincando na rua, né? E eu lembro de um casal, irmãos, que eles estavam com um problema. E minha mãe e meus pais chegaram para mim e disseram: eu não quero que você vá na casa daquela pessoa, daquela criança. E, irmãos, havia muita briga e discussão. E hoje eu entendo que meus pais estavam me privando de alguma forma, de alguma maneira, presenciar alguma coisa ruim que poderia acontecer diante de mim, irmãos. E como eu era criança, eu não tinha capacidade de identificar, irmãos, que havia perigo naquele lugar, que havia algo, irmãos, que poderia sobrar para mim, né? E eu era uma mera criança, irmãos. Eu lembro também que meu irmão, já quando adolescente, ele, por influência na escola, ele começou a praticar capoeira, e não tem nada contra capoeira, até porque eu pratiquei também mais de um ano, mas ele começou a fazer, irmãos, capoeira lá numa academia perto do morro, e a conversa que existia era que depois dos treinos, eles se organizavam lá no final, irmãos, para poder usar droga, e meu irmão estava nesse ambiente. E meu pai, irmãos, virou como um grande leão. Foi para cima dele e disse: olha, eu te proíbo, rapaz, de você ir naquele lugar. E foi conversar com o mestre e disse: olha, meu filho é menor de idade, e se você continuar recebendo ele aqui, eu vou na polícia e vou denunciar você, porque ele não tem autorização minha de estar nesse lugar. E meu irmão, queridos, ele foi impedido por uma autoridade de estar presente naquele ambiente com pessoas que poderiam, irmãos, e não apenas poderiam, mas certamente iriam influenciar meu irmão, e ele poderia sofrer um dano para o resto da vida. Eu também lembro, irmãos, de conversas de meu pai quando estava deixando a bebida e as drogas. Eu lembro da minha mãe dizer como ela usava a expressão, né? Graças a Deus ela é crente hoje, mas ela dizia que odiava um homem chamado Bruno. Nada a ver, Bruno, era só lá em Caruaru. Porque ele era amigo de bebida do meu pai. E chegava lá, irmãos, em casa, meu pai naquele contexto, tentando abandonar tudo, chegava e dizia: Gilmar, vamos tomar uma. Glória a Deus, aleluia. E sabe, irmãos,
Meu pai, graças a Deus, saiu daquele contexto. Mas, irmãos, quando nós somos crianças, muitas vezes nós não temos a capacidade de identificarmos pessoas que não são boas para a nossa vida, para o nosso contexto, pessoas que não estão, irmãos, nos impulsionando para frente, mas como uma âncora, elas estão nos puxando para trás. Associações, irmãos, são muitas vezes como um elevador, que você entra nele e vai subir ou vai descer, mas não vai permanecer naquele mesmo andar. E eu preciso, queridos, ter um discernimento espiritual e muitas vezes até mesmo intelectual para entender que existem pessoas que não são boas para mim. E eu quero declarar, irmãos, pelo Espírito, hoje à noite, associações, más associações, sendo quebradas na vida de algumas pessoas aqui. Eu sei, irmãos, que o Espírito Santo já falou com algumas pessoas aqui e claramente mostrou para você, talvez falhas no caráter, que agora você não tem a capacidade de tratar, e talvez nem tenha sido chamado por Deus para isso. Então, irmãos, você precisa largar para correr a sua carreira, para que aquela pessoa não se torne embaraço para você. Aleluia. E sabe, queridos, eu até falei com o pastor Wellington que na quinta-feira tinha ficado a parte de exortação e que hoje eu só ia pregar suave na bênção. Mas, irmãos, se o Espírito Santo mandar, irmãos, eu prefiro agradar o Senhor, não tem nada, problema nenhum com isso. Aleluia, obrigado, pastor. Aleluia. Pelo menos alguém vai sair feliz aqui hoje à noite. Aleluia. Mas, querido, identifique. Saiba, talvez você esteja tentando pastorear quando você nunca foi chamado pastor. Glória a Deus. Talvez você seja um mecânico, irmãos, com a ferramenta errada. Aleluia, glória a Deus. Então identifique. Saiba, irmãos, que muitas vezes você precisa sair de uma associação para entrar em outra. Porque associações da nossa vida, irmãos, são como uma garagem, que um carro precisa sair para outro entrar, irmãos. E pode ser que você ainda não tenha entrado numa nova fase da sua vida, naquilo que o Senhor já determinou, ou até mesmo alguns milagres ainda não tenham se manifestado, porque você não se posicionou. E evangelho, irmãos, ainda se refere a arrependimento e posicionamento. Então hoje é uma noite de arrependimento, irmãos. Pastor, mas cadê o amor? Não, pergunta, fala para mim, pastor, cadê o amor? Quem você ama mais, irmãos? Pessoas que o Senhor já mandou você largar o teu chamado, o teu futuro, o teu destino, aquilo que o Senhor reservou para a tua vida. Quem você ama mais? Quem você coloca em primeiro lugar, irmãos? Porque eu decido colocar em primeiro lugar tudo que o Senhor preparou para mim, irmãos, como planos de paz e não de mal, planos de me fazer prosperar. Mas eu quero dizer para você, irmãos, esse ambiente é um ambiente chamado igreja. E na igreja do Senhor, irmãos, é onde se manifesta grandes milagres na tua vida financeira, irmãos, onde grandes empresários são levantados. A igreja do Senhor, irmãos, é um lugar onde curas na saúde se manifestam. A igreja do Senhor é um lugar, irmãos, onde casamentos são restaurados. A igreja do Senhor é um lugar, irmãos, onde chamados são treinados, pessoas são, irmãos, treinadas e desenvolvidas no dom que o Senhor separou, e eles cumprem, irmãos, o dom ministerial de Deus para a vida deles. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu vou apenas citar para que você não ache que eu estou falando abobrinha, mas Paulo fala, irmãos, na verdade, lá em Atos capítulo 20, versículo 29, Paulo ele diz, olha, eu estou indo embora nesse contexto, mas vocês fiquem alertas, fiquem atentos, porque chegarão pessoas como lobos devoradores no meio da igreja. Paulo diz, irmãos. O mesmo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, lá para o verso 11, 9 ao 11, ele diz, olha, há crentes que são carnais, que não querem mudar o seu posicionamento, você não deve nem sentar para comer. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 João capítulo 2, versículo 19 e 20, que pessoas que foram embora, irmãos, de uma forma equivocada, porque também existem, não aqueles que foram embora, mas aqueles que são enviados. E existe uma grande diferença nisso, amém, irmãos? Mas pessoas que foram embora e saem muitas vezes com insatisfação, é porque nunca fizeram parte do rebanho.
Irmão, se não faz parte do rebanho, para mim não é ovelha. Pelo menos não do meu aprisco. Não do meu contexto. Aleluia. Eu quero te apresentar, irmãos, uma pessoa que talvez você nunca tenha visto na Bíblia. Quem aqui já conheceu Diótrefes? Alguém já ouviu falar em Diótrefes? Pastor Wellington, alguém? Com certeza você já leu, só não está lembrado. Mas a Bíblia fala sobre ele, irmãos, lá no livro de 3 João. Eu sabia que pelo menos o pastor Wellington lembrava. E inclusive eu quero atualizar o seu xingamento gospel. Porque existe o xingamento gospel, você sabe disso. Muitas vezes quando a gente é fechado no trânsito, a gente sempre diz, o incircunciso, hoje você vai dizer, é um idiótrefes. Entendeu? Estou te dando mais uma possibilidade. É um idiótrefes. Gostou, Taleco? Muito boa essa daí. Mas eu quero ler com você 3 João, capítulo 1, versículo 9. Vai lá comigo, irmão. É melhor você rir para dar uma descontraída. 3 João. Paizão, depois você pode me corrigir, tá bom? Perdão. Já quero pedir perdão desde já. 3 João, capítulo 1, versículo 9. Mas diz assim, irmãos. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ei, era um irmão da igreja. E só para você ter ideia, irmão, sabe o que João está falando? João está dizendo que ele gostaria de ir para a igreja, ele envia palavras, escreveu para a igreja, mas havia um irmão que ele gostava de ter a primazia, ou ele gostava de estar no lugar de destaque. Fala comigo, lugar de destaque. E não tem problema nenhum no lugar de destaque quando Deus te coloca nele. Mas quando é você que se coloca, aí, irmão, você tem problemas. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é, irmãos, a parada aqui? A parada, meu querido, é que quando você quer se exaltar, quando você quer se promover, quando você quer se colocar no lugar de destaque, irmãos, e não é Deus que está te colocando, você está colocando a patente, o trabalho e o serviço no lugar de pessoas. E eu quero te falar, irmãos, que na igreja não existe nada mais importante do que o seu irmão. Não, deixa eu falar isso para você, porque isso é muito importante. Na igreja, irmãos, não existe nada mais importante do que essa pessoa que está do seu lado. Porque foi por ela que Jesus morreu, querido. Então não importa a sua patente, nada vai te dar autorização de tratar mal o seu irmão. Nada vai te dar autorização de querer exercer liderança sobre ele, se você não foi chamado para isso. Nada vai te dar autorização para querer mandar em alguém, irmãos, quando você deveria pedir por favor. Diz assim comigo, eu não sou um idiótrefes. Essa foi legal, essa foi legal. Essa foi legal, idiótrefes. Bom pra caramba. Vamos lá, versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembranças às obras que ele pratica. Olha, irmão, é João que está dizendo. Quando eu chegar aí, meu amigo, eu vou falar na sua cara isso que você está fazendo. Eita misericórdia. Proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe aos irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diga comigo, misericórdia. Misericórdia, irmão. Misericórdia, porque ele está falando sobre uma pessoa de contexto de igreja, aquele que se diz irmão, que estava resistindo a uma liderança. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, qualquer pessoa pode ser o Papa. Essa parte é só uma forma de falar, ok? Nos dias de hoje, né, a gente precisa ter cuidado. Vai que o Papa manda me buscar lá do Vaticano. Pode ser quem for, irmão. Com inquisição. Pode ser quem for.
Se fala mal da minha liderança, irmãos, não tem a minha atenção, não tem os meus ouvidos e jamais vai passar nos umbrais da minha porta. Se fala do meu líder, irmãos, se de alguma forma tem uma queixa sobre um líder, faz igual o irmão João está falando, fala face a face, cara a cara. Então eu vou te dar uma grande oportunidade de você falar isso para ele. Liga para ele, marca, já, né, agenda, coloca lá todo mundo frente a frente, faz uma cariação, porque é assim que se resolve. Crente não tem mimimi, irmãos, nem blá blá blá. Crente só tem ha ha ha. Aleluia, foi meio ruim essa. Eu confesso, nem eu mesmo gostei. Foi legal, pastor? Não tem mimimi, blá blá blá, só o ha ha ha. Faz comigo, ha ha ha. Você está precisando, irmãos, uma mensagem como essa, vale a pena a gente fazer um ha-ha-ha. Mas, queridos, isso é uma grande verdade. Porque se alguém está perto de você e você consegue identificar, querido, que essa pessoa não está no mesmo nível de fé, se você consegue identificar, irmãos, que na verdade existe uma necessidade no teu coração de influenciar, você não deve sair dessa posição. Existem irmãos parentes, existem pessoas do seu trabalho, do seu contexto, que elas precisam daquilo que você possui. Mas, irmãos, nenhum de nós deve ser influenciado por quem não tem a palavra. Porque quem é ungido e tem a palavra que liberta e que transforma, somos nós. Então, irmão, se você ainda não consegue exercer uma posição de influenciador, não vale a pena. Aleluia. E não tem como você ficar, irmãos, no fiel da balança. Não tem como ficar em cima do muro. Você já sabe, o muro pertence ao capeta. Né, irmãos? Nós precisamos nos posicionar, irmãos, e entender que existem associações que irão mudar a nossa vida, a nossa história. Associações, irmãos, que irão mudar o nosso destino. Associações que irão, irmãos, trazer para nós ferramentas que nós não tínhamos antes. Eu lembro, irmãos, que eu cheguei aqui no ano de 2011, no dia 12 de outubro de 2011, e eu tive a imensa felicidade e oportunidade, irmãos, de receber, na verdade, o pastor Jorge foi me receber no aeroporto. E de lá, irmãos, eu estava indo morar na casa dele. Mas, irmãos, eu estava com a minha vida arrebentada. Eu estava com a minha vida ministerial, irmãos, onde eu estava prestes a largar tudo e dizer, olha, não quero mais essa coisa de ensinar no rema. Porque, irmãos, eu fui colocado no ministério muito novo. E eu tive que passar por situações muito novas, irmãos, que eu não sabia lidar com elas. E se você é alguém cheio de boas intenções, sem, irmãos, nenhum tipo de instrução, você vai ser alguém fadado a grandes frustrações. Boas intenções, sem, irmãos, instruções, irão gerar grandes frustrações. Essa foi boa. Essa foi top. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E, irmãos, eu estava prestes a entrar numa nova fase da minha vida. E para que, irmãos, eu não viesse a abandonar tudo aquilo que o Senhor reservou para mim ministerialmente, para que eu tivesse a capacidade, irmãos, de entrar no matrimônio, para que coisas fossem transformadas na minha vida, irmãos, então Deus trouxe alguém que tinha 4 meses de pastoreio. Quando eu cheguei aqui, irmãos, o pastor Jorge, ele tinha 4 meses de pastoreio. E me acolheu na sua casa. E eu tinha, irmãos, 2 possibilidades. Ou eu olhava para ele e eu poderia pensar e dizer, mas eu fui levantado em 2007, fui licenciado em 2007, tenho escola de ministros, fiz o rema lá em Tralalá. Isso é só para alguns que sabem do contexto. Mas eu fiz o rema muito novo. Não sei porque vocês estão rindo agora. Não quero fazer o rema de novo.
Ou eu poderia olhar para ele, irmãos, e dizer: ele tem verdadeiramente o cheiro do meu futuro. Tudo que eu preciso para entrar naquilo que Deus já preparou para a minha vida está na vida dele. Aleluia. Você não tem noção, irmãos, de como eu fugi do pastoreio. E aquilo que eu falava, irmãos, era que eu nunca iria pastorear na minha vida, porque eu não queria ter problema. Eu amo pastorear, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Mas era o meu pensamento, irmãos, porque eu vi pessoas falando isso para mim, eu vi pastores, pessoas que eram meus pastores falando isso para mim. Cara, nunca entra no pastoreio, fica itinerante pro resto da vida e tá tudo certo, porque você entra na igreja, você faz o seu evento, vai embora para casa sem comprometimento com ninguém. Que pensamento equivocado, irmãos. Porque isso nunca foi algo que o Senhor preparou para nós. E eu lembro, irmãos, que numa conversa na piscina, lá no Itatiaia, o pastor Jorge olhou para mim e disse: você vai ser pastor. Vou não, pastor, vou não. Você vai pastorear. Eu disse: não, pastor, essa parte é melhor a gente deixar quieto. Eu não quero não. Eu disse: não, mas eu estou dizendo que você vai. Eu disse: senhor, se o senhor acredita nisso, então vai dar certo. Porque eu nunca acreditei, irmãos. Pelo menos eu nunca tinha acreditado até então. E nós fomos levantados, eu e o pastor Leandro, em 2012, em janeiro, na segunda quinzena de 2012, irmãos, fomos os primeiros pastores a serem levantados no Verbo da Vida aqui em Vitória. Na verdade, irmãos, eu quero dizer para você que é a segunda vez que eu estou congregando aqui. Eu não sei se é porque a primeira não foi suficiente. Porque, irmão, você não tem noção do treinamento. Naquela época, nos sábados, pastor Jorge, a gente acordava e dizia: bota o tênis, meu filho. Eu: sim, senhor. E a gente colocava o tênis, irmãos. E eu falei: é o que, paizão? Eles: vamos dar um passeio. Irmãos, a gente saía. Ia parar na BR, ia lá na frente na BR e voltava, o pastor na frente, e eu atrás, irmão, ele cantando as músicas do exército e eu repetindo. Fala quem teve esse treinamento aqui, levanta a mão, quem teve esse treinamento aqui? Alguém teve esse treinamento? Pois é, eu digo que eu servi ao exército de tabela. Naquela época, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, eu realmente precisei ser moldado e treinado pelo Senhor. Mas sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A minha vida financeira, irmãos, foi completamente mudada depois que eu conheci essa igreja e o pastor Jorge e a Mama Lu. Eu recebi, irmãos, um casamento como um grande presente de Deus para a minha vida. E depois de 7 anos, irmãos, o Senhor nos presenteou com uma linda e maravilhosa bebê. Que é uma joia, uma princesa, irmãos. E enquanto, irmãos, muitas vezes eu pensava em largar o ministério. Hoje, irmãos, eu tenho um grande troféu em dizer que nós fundamos e esse ano estamos formando a 4ª turma do Rema lá na cidade de São Mateus. E sabe, irmãos, enquanto eu tinha tudo para talvez até morrer antes da hora, porque era obeso, irmãos, o Senhor teve misericórdia de mim, queridos. E eu precisei criar o hábito, irmãos, sem opção, de fazer academia, musculação, esse tipo de coisa. Eu até pedi para o pessoal da mídia preparar uma foto aí, e é com muita vergonha, eu reconheço, irmãos, que eu vou mostrar essa foto, porque eu acredito que nessa época de meme,
Mas para abençoar a tua vida, eu vou ter coragem de fazer isso. Mostra aquela foto lá, gente, por gentileza. Irmãos. Você já ouviu falar na bolacha Traquinas? Eu era quase o garoto propaganda dela. E essa foto, irmãos, foi exatamente no ano, em 2011, quando eu vim para cá. E a Romana se apaixonou por isso. Você tem noção, irmãos, do que são os olhos da fé? A Romana olhou e disse, tem jeito. Na verdade, ela se apaixonou e eu pensei, eu vou dar uma chance. É a minha vez de pregar, então, aguenta aí. Vem? Mas, irmãos, depois de perder quase 16, 17 quilos aqui, a gente estava, irmãos, no projeto de jiu-jitsu lá em São Mateus, que também foi estabelecido. E nesse último ano a gente precisou fechar e graças a Deus os tatames estão lá em Itararé hoje. Glória a Deus, aleluia. Um grande sucesso. Mas, irmãos, a atividade física, então eu gosto de dizer que o Papai do Céu me deu um pastor bodybuilder e uma esposa nutricionista. Então, se eu não me enquadrar, você tem noção do juízo que vem sobre a minha vida? É algo muito sério, irmãos. É algo muito importante, amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, pode tirar, gente, por gentileza, você pode tirar isso aqui? Eu ainda tenho muita coisa para pregar hoje à noite, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, irmãos, olha só. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que haveriam homens que por causa da estutícia, que por causa, irmãos, da malícia, elas poderiam conduzir pessoas que eram como crianças, levadas por todo o vento de doutrina. E quando você começa a ler a partir do versículo 11, você vai entender que os dons e os chamados ministeriais, irmãos, os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são a resposta de Deus para esses homens que são enganadores e eles tentam conduzir as pessoas cheios de malícia para o seu bel prazer. Então, irmãos, existem dons ministeriais que são respostas de Deus para a sua e para a minha vida, irmãos, para que nós não sejamos mais como meninos, ou seja, nós possamos crescer e ter a capacidade, irmãos, de não estar mais como barata tonta sendo levado para qualquer lugar, mas para que nós possamos viver firmemente, irmãos, na unidade da fé, chegando à plena estatura da varonilidade de Cristo Jesus. Você está comigo, irmãos? Então, se eu entendo, queridos, que existem pessoas que eu preciso largar, eu também preciso identificar, através, irmãos, do Espírito Santo que me guia a toda a verdade, a homens e mulheres que serão a resposta de Deus para o meu futuro, para cumprir o meu chamado, para que numa nova etapa, uma nova estação, seja estabelecida na minha vida. Não se engane, irmão, você não está aqui hoje à noite por um mero acaso, você não está aqui, irmãos, porque você não tinha um lugar melhor para ir, você não está aqui porque uma outra pessoa te convidou, não, irmãos, você está aqui como Deus te dando uma grande chance de você verdadeiramente entrar naquilo que Ele preparou para você, e você ser o grande sucesso que Ele te criou para ser, irmão. Porque essa igreja existe uma mentoria verdadeira, genuína, real, que irá te levar para um novo nível. Aleluia, aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 2, do verso 1, irmãos, existe uma exortação, ele diz, olha, por essa razão, por esse motivo, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E esse, irmão, se apegar é como um navio que enrola, irmãos, aquela corda grossa num lugar firme, porque mesmo que a maré encha, você estará lá, irmãos, firmado. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E esse texto, irmãos, exalta as verdades que são ouvidas. E eu quero, irmãos, dizer para você que se existe uma igreja onde você vai ouvir a verdade, que se preocupa, irmãos, em ensinar a palavra, genuinamente é essa.
Mas deixa eu te falar uma grande realidade, irmãos, e talvez a maior das revelações hoje à noite é que você só escuta a palavra porque existe alguém que te ensina. O texto exalta a firmeza que você precisa ter na verdade ouvida para não se desviar dela. Mas existe alguém que prega essa verdade para você. Que fala essa verdade para você. E nós estamos vivendo uma época, irmãos, um tempo onde nós perdemos a importância de uma mentoria e de um discipulado pessoal. Não estou falando, irmãos, necessariamente o nosso discipulado na igreja, que é talvez o melhor do estado do Espírito Santo ou do Brasil. E só quem participou sabe do que eu estou falando. Mas eu estou falando, irmão, sobre um tete-a-tete. Eu estou falando sobre você ter alguém em que você possa se inspirar. Porque Paulo também diz, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, aquilo que da minha parte você ouviu, entre muitas testemunhas, também ensine a outros homens fiéis, que sejam capazes de também ensinar a outros. Mas olha o que Paulo diz, irmãos, aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Coloca aqui para mim, por gentileza. Eu quero dizer que esse tempo, ele ruge como um leão. Mas olha o que Paulo diz, Filipenses 4:9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia, irmãos. Olha que nível muito maior de mentoria. Que nível muito maior de discipulado. Paulo está dizendo, o que você viu, o que você ouviu, o que você presenciou, eu praticando, Paulo está dizendo, considere, faça. E eu te pergunto, irmãos, quem você tem visto? Ou você acha que comprar, irmãos, qualquer curso na internet vai te dar a ferramenta que você precisa? Grande bênção, irmãos. Não estou falando mal, não estou falando contra. Mas eu estou dizendo para você que um curso na internet, irmãos, não vai te mostrar a palavra na prática. Que você precisa ver alguém praticando e dizendo isso é verdade. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu também tive mentores e pastores que não viveram a totalidade, irmãos, daquilo que eles pregavam e que ensinaram. Houve um tempo, irmãos, em que eu ensinava por aí, mas que eu apenas dizia que tinha um pastor de boca para fora. Mas no meu coração, irmãos, eu não recebia qualquer tipo, irmãos, de correção. Porque eu pensava, eu sou o maior. Estou ensinando nas escolas das capitais, eu sei mais. Estava quase me abraçando com o capeta. E dizendo, capeta, vem para cá, vamos nós dois se abraçar aqui, porque aquele camarada lá não serve para nada. Alô? E graças a Deus, irmãos, eu tenho a capacidade de olhar para você dizendo isso, que já me arrependi. Mas que há 12 anos eu tenho um pai. Que eu honro, considero, me espelho. Tenho como mentor e pago um preço para estar perto. Porque, irmãos, vamos falar real aqui. Sabe o que Lucas capítulo 5 diz? Lucas capítulo 5 diz, irmãos, que após um milagre ter acontecido e haver uma multiplicação de pães e peixes, Jesus disse, olha Pedro, daqui por diante, você se tornará pescador de almas. Ele não era, mas haveria uma mudança. Haveria uma nova estação. Haveria uma nova fase. E sabe o que a Bíblia diz? Tendo deixado tudo, o seguiu. O que você é capaz de deixar por uma mentoria? Por um discipulado? Irmãos, o que é que faz Pedro ter deixado tudo e ter seguido Jesus? Ah, mas isso foi Pedro. Atos capítulo 16, irmãos, diz que Timóteo
ele para seguir a Paulo, ele foi, irmãos, circuncidado. E eu diria que é pior do que ter deixado os barcos. Eu considero, não sei você, mas... Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que faz alguém pagar um preço para estar perto? O que faz alguém pagar um preço para estar junto? Nós estávamos vindo para cá, irmãos, num contexto também de trabalho e ministerial. E eu cheguei para o paizão e disse: paizão, a gente está comprando já quase apartamento fechado lá em Vila Velha. Quero morar pertinho da praia, sempre foi meu sonho morar de frente para a praia. E eu vi agora a oportunidade de pelo menos morar 1 ou 2 quadras da praia, já estava conseguindo chegar mais perto do meu sonho. O paizão disse: amém, meu filho, poxa, que benção. Mas eu quero que você more aqui na serra. Dá licença. Oi? Não, porque tem isso. E meu desejo é que a gente esteja mais perto. E se você morar lá, vai ficar mais difícil da gente treinar junto, da gente estar perto. Falei: amém, paizão, a gente vai morar na serra. Isso! Você não está entendendo, irmãos? Eu não saí lá do gabinete para perguntar o que Romana achava. Eu disse: vai ser assim. Olha a cara dela de alegria e felicidade. Mas pergunta se ela prefere morar em Vila Velha ou cumprir o chamado de Deus na vida dela. Qual preço você está disposto a pagar para ver um homem de Deus, cheio da palavra, um homem de caráter, irmãos, praticando a palavra e sendo um exemplo para você? Queridos, quando eu cheguei a primeira vez para congregar na igreja, eu vi a minha vida sendo mudada completamente. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Se Deus me trouxe aqui, é porque na vida dele existe uma parte da unção de Deus para a minha vida. É porque na vida dele existe uma parte daquilo que eu vou realizar futuramente na vida dele, irmãos, que vai ser compartilhada comigo. Porque na vida dele, irmãos, existe uma parte da prosperidade de Deus que vai alcançar a minha vida. É porque na vida dele existe uma parte, irmãos, de viver em saúde divina que vai me alcançar e eu vou viver longos dias aqui nessa terra. É porque na vida dele existe um casamento transformado, irmãos, que vai me alcançar e eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor. Eu preciso de um exemplo. Eu preciso ver alguém, irmãos, praticando a palavra. Você talvez não precise, eu preciso. Eu preciso, irmãos. Aleluia. Talvez você tenha sido chamado para viver sozinho. Talvez você tenha sido chamado, irmãos, para ser um super-homem, super-crente. Não é igual aqueles que disseram que eu sou apenas de Cristo lá em 1 Coríntios. Mas isso não é saudável, irmãos, e nunca foi. Isso nunca foi a vontade de Deus para a sua vida, porque nós fomos chamados para viver em igreja, em congregação, irmãos. Fomos chamados pelo Senhor para viver em bando, juntos. E é por isso, irmãos, que se você não gostava de receber ninguém na sua casa, eu digo que essa é a noite de mudança. Aleluia. Pastor, precisa ser em casa? Vai, irmão, me convida, eu vou lá. Eu vou fazer sacrifício por você. Misericórdia, Senhor. Aleluia. Eu te pergunto, irmãos, quem seria Moisés sem Jetro? Um sogro, um homem. Mas Moisés sem Jetro era um assassino, escondido. Mas com Jetro, ele se tornou um libertador. Quem seria, irmãos, Josué sem Moisés? Porque depois ele se tornou, irmãos, aquele que conduziria o povo à terra prometida.
Quem seria Paulo sem Barnabé? Mas Paulo sem Barnabé, irmão, seria um rejeitado pela igreja. Alguém cheio de desconfianças, que matava o povo. Mas Barnabé, irmãos, abriu as portas para que Paulo passasse. E por causa da integridade de Barnabé, Paulo conseguiu cumprir o seu chamado. Está no contexto de igreja, alcançar muitos irmãos. Aleluia. Eu te pergunto, quem seria Eliseu sem Elias? Aleluia. E sabe, irmãos, eu quero ler um texto com você. Nós estamos chegando no final. Abre comigo em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou, diga comigo, achou. Eu, irmãos, tenho comigo, se eu tenho, é comigo e para mim, mas penso que Elias estava procurando. Porque, irmãos, a gente passa por tanta gente, se achou, amém? Elias partiu dali, Elias, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com 12. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Sabe o que Elias estava dizendo para Eliseu? Você até pode ir até os seus, vai até lá o teu pai e a tua mãe, mas não se distraia, porque você já sabe o que está acontecendo. Aleluia. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguida a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. E o servia. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Alguns dizem que essa servidão durou aproximadamente 20 anos. De Eliseu servindo a Elias. Isso é algo muito mais profundo, irmãos, do que comprar um curso na internet. Serviu por 20 anos. Eliseu serviu por 20 anos a Elias. Mas sem Elias, Eliseu era um lavrador, irmãos, era um agricultor. Mas se tornou, irmãos, talvez depois de Jesus, aquele que mais realizou milagres da Bíblia. De tipos diferentes, formas diferentes. Elias possuía, irmãos, todas as ferramentas que Eliseu precisava. Aleluia, glória a Deus. E Elias, irmãos, algumas vezes disse: olha, você fica aqui. Eliseu disse: não, eu vou contigo. Deus sabe que eu vou contigo. A ponto, irmãos, de chegar o período de Elias subir aos céus. E Eliseu dizer, e Elias dizer: olha, você me pediu dura coisa. O dobro da unção, o dobro dos milagres. Dura coisa você pediu. Mas deixa eu te falar, se quando eu subir você estiver junto comigo, você vai receber aquilo que você precisa. Sabe qual é o problema, irmãos, de muitas pessoas que começam certo? Elas se distraem. E no momento, irmãos, que elas deveriam estar juntos, elas se desviaram, irmãos. O coração foi desviado do propósito. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu posso falar algo que eu percebo e eu vejo no meu coração, irmãos. Existe uma manifestação da presença e do poder de Deus no meio dessa igreja. E sabe, irmãos, eu vou falar porque é a minha igreja.
E Deus sabe o quanto eu amo a igreja de São Mateus, irmãos, porque eu sou o pai da igreja de São Mateus. Eu fundei aquela igreja, mas essa igreja de Vitória, irmãos, foi a igreja que me acolheu quando eu mais precisava. E eu amo, irmãos, e tenho um carinho muito grande por essa igreja. E eu sei e posso afirmar para você que existe a presença manifesta de Deus nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E essa presença, irmãos, é como um portal. Não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas entendedores entenderão. Quando a gente assiste muito filme, desenho animado, algumas vezes, irmãos, você vai ver que existe um portal do tempo, como uma máquina do tempo. E as pessoas que passam por ele, irmãos, entram num lugar, ou lá no futuro, ou lá atrás. E essa unção, irmãos, manifesta do Senhor e a presença de Deus que existe nessa igreja, irmãos. É como um portal, como uma máquina do tempo que atrai aquilo que estaria no teu futuro para se manifestar agora. Sabe, irmãos, se eu pudesse escrever para você, eu acredito que você já viu alguma imagem como um raio, irmãos, que cai e faz aquele estrondo. Mas é como se um raio, irmãos, tivesse caído e ele permanecesse. E aqueles outros fachos, aqueles outros raios, irmãos, estivessem sempre tocando aqueles que estão conectados, querida. Então existe um processo de aceleração da parte de Deus para a vida de muitas pessoas. Daqueles que entendem, irmãos, que existe um propósito da parte de Deus nesse lugar para as suas vidas. Pessoas, irmãos, que já foram machucadas, pessoas que já andaram por tantos lugares, pessoas, irmãos, que já viram tantas coisas, mas que o Senhor os trouxe aqui como resposta, irmãos. Como uma resposta, Deus dizendo: ei, existe um lugar que você ainda não conheceu. Existe um lugar que possui uma parte da unção que você precisa para manifestar todo o tempo, todo o processo, toda a nova estação que já foi preparada para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu não estou falando para você agoniar, e agoniar é bem caruaruense. Mas eu não estou falando para você agoniar, pastor Jorge e Lucimar, para querer viver na casa deles todo dia, irmãos. Mas eu sei, queridos, o que é estar a 200 quilômetros de distância e nunca desconectar o coração. Eu sei o que é estar, irmãos, lá no norte, no extremo norte do estado, mas considerar e fechar os olhos e pensar: o que meu pai faria nessa ocasião ou nessa oportunidade? E a primeira coisa que você precisa fazer, irmãos, é estar conectado. Você precisa se conectar, querido. Eu preciso que você fique de pé, porque meu tempo já acabou. E para a gente imaginar que já está acabando mesmo, o louvor já pode subir.